Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Pastor Presley mais uma vez. E hoje eu estou aqui para te fazer uma pergunta. Você sabe qual o poeta que Paulo utiliza para falar a Tito sobre os habitantes das ilhas de Creta? Em Tito capítulo 1, versículo 12, Paulo faz uso de uma declaração que é corriqueira já há pelo menos 600 anos. Ele diz assim no texto bíblico: foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis e ventres preguiçosos. Essa fala é a fala que Paulo utiliza para dizer a Tito o novo tipo de rebanho que ele vai ter que administrar. Na verdade, a citação que Paulo faz é, na realidade, a citação do profeta ou poeta grego chamado Epimênides, que teria vivido 600 anos antes de Cristo e que é considerado por todos os estudiosos como um dos 7 sábios de toda a Grécia Antiga. A expressão os cretenses são sempre mentirosos ficou também famosa porque foi adotada e popularizada por um outro poeta igualmente conhecido chamado Calímaco. Isto porque em Creta havia um monumento que se chamava a Tumba de Zeus. Na mitologia grega, Zeus é o principal deus do panteão grego. E, obviamente, o maior dos deuses não podia morrer e, consequentemente, ser enterrado em uma tumba. Este fato dá a Calímaco a expressão de que os cretenses são sempre mentirosos. Além do mais, a mentira não é uma qualidade negativa única dos cretenses. Eles também eram conhecidos já no mundo filosófico helênico, na cultura grega, como enganadores, glutões e traidores. É o tipo de rebanho com o qual Tito precisa aprender a lidar. Nós não temos uma informação precisa, apesar de que grande parte dos historiadores concordam que Epimênides nascera em Knossos, nas ilhas de Creta. Mas um outro historiador, geógrafo, filósofo grego chamado Estrabão, lá dos anos 63, 64, afirma categoricamente que Epimênides era natural da cidade de Festo, lá nas ilhas de Creta. Estrabão ainda vai além. Ele diz que, além de Epimênides ser poeta, profeta, recaía-se sobre ele uma espécie de poder mágico, atuando, consequentemente, como mago. Talvez seja esse um dos motivos pelos quais várias fantasias se criam em torno do nome de Epimênides, como, por exemplo, o fato de que as autoridades chegam a relatar que Epimênides teria vivido entre 154 a 299 anos. E, para você que acha isso um pouco complicado demais, existe um lexicógrafo grego do século X chamado Suídas, e nesse texto, que é uma espécie de enciclopédia e de dicionário epistemológico, afirma que Epimênides teria dormido 60 anos dos seus 150 longos anos de vida. Veja que as duas fontes aqui se contradizem, mas ambas admitem que Epimênides teria vivido por bem mais do que um século. De acordo também com outro historiador muito conhecido chamado Diógenes Laércio, Epimênides vai a Atenas. Platão também afirma que Epimênides vai até Atenas. Só porque a afirmação destes dois estudiosos, filósofos, elas trabalham alguns aspectos diferenciados. Por exemplo, para Diógenes de Laércio, Epimênides vai entre os anos 596 a 593 na 46ª Olimpíada que era realizada em Atenas, e foi ali o episódio em que Epimênides livra a cidade de Atenas
de uma grande praga. Lembrai-vos daquele texto onde Paulo apregou em Atenas, no lugar do altar ao Deus desconhecido. A história de Epimênides é relacionada com o altar do Deus desconhecido, que a gente pode tratar aí em outro vídeo. Já para Platão, Epimênides vai até Atenas e ele prediz uma sentença profética afirmando que a guerra, a famosa guerra entre persas e grego, ela só viria 10 anos depois e que os persas arrependeriam muito por encontrar-se com os gregos ali na cidade de Atenas e consequentemente na região da Acaia. As duas visões corroboram o fato de que a comunidade helênica admite muito os conceitos poéticos, filosóficos, proféticos que Epimênides dizia no tempo de sua existência e que pode ser corroborado aqui no texto bíblico quando Paulo utiliza-se da sua fala para dizer a Tito o tipo de trabalho árduo que ele teria nas ilhas de Creta. Queridos, é muito importante considerarmos o fato de que Paulo tem em si uma certa influência do pensamento helênico e não que o pensamento helênico tendencia Paulo na formação de seu postulado doutrinário, mas Paulo é conhecedor da estrutura filosófica dos membros com as quais ele passa a lidar, principalmente na região de Filipos, Apolônia, Anfípolis, Tessalônica, Bereia, Atenas e Acaia, na cidade de Corinto. Paulo tem a estrutura pronta para lidar com um campo missionário pronto para receber a obra de Deus e ele transfere esse entendimento para os seus obreiros, dentre os quais Tito, nas ilhas de Creta, que precisa dessa observação, dessa informação fundamental para poder administrar o rebanho que Deus colocara sobre os seus cuidados pastorais. Está aí mais um vídeo aí sobre o capítulo 1 de Paulo a Tito, mas para dizer a verdade sobre a figura extraordinária de Epimênides e como o seu conselho aqui ajudou Tito a lidar com as situações que nós vamos ver aqui com o passar dos dias. Que Deus te abençoe muito. Inscreva-se aí no canal, ative aí o sininho para você receber as notificações sempre que um novo vídeo for lançado. Deus te abençoe, abençoe a sua vida e a sua família no nome de Jesus.